Vamos então calmamente explorando aqui o Laravel e neste vídeo para falarmos especificamente sobre a forma como então dentro do paradigma do MVC o modelo se vai relacionar com a nossa tabela da base de dados através de Eloquent ORM. Muito bem, no último vídeo estivemos então a fazer uma breve introdução ao Eloquent ORM, ou Object Relational Mapping, e este vídeo vai ser muito interessante para nós ficarmos com uma ideia mais clara do que é que significa este Object Relational Mapping. O Eloquent, como tivemos a ocasião de verificar, permite-nos a criação de um modelo que fica intimamente relacionado com as tabelas da nossa base de dados. E a ideia é termos um modelo para cada tabela, ok? Poderá eventualmente não ser necessariamente assim, mas a ideia de uma forma geral é essa, ok? Então, aquilo que normalmente será uma metodologia comum é nós criarmos um modelo e na sequência disso criarmos também uma migration, ok? Mas poderá acontecer, como é o caso nos nossos vídeos aqui, que nós já tínhamos feito anteriormente a migration e que não tínhamos o modelo. Então eu vou explicar aqui neste vídeo, vou tentar mostrar e demonstrar qual é então esta relação e vamos aqui provocar erros propositados para nós vermos de facto e clarificarmos essa circunstância, qual é a relação entre o modelo e a tabela que está criada na nossa base de dados. A tabela que nós temos estado a utilizar é aquela para a qual nós já tínhamos feito aqui uma migration, que é a tabela dos clientes, ok? Já temos aqui a migration, tínhamos inclusive, ou temos uma seed, no meu caso eu coloquei 500 utilizadores e aqui na base de dados nós temos então a tabela com 500 registros de utilizadores, ok? Até aqui tudo normal, nada de extraordinário. Ora, se nós quisermos então criar um modelo, e reparem que eu aqui na pasta App não tenho nenhum modelo a não ser aquele que já está criado aqui, User, porque está intimamente relacionado com a tabela Users, ok? Esta tabela que está aqui nas Migrations, Users. Ora, o que eu vou fazer agora é criar aqui um modelo através do PHP Artisan. Vamos então colocar aqui e vamos criar um modelo PHP Make Model cliente, ok? Vamos colocar cliente. Vamos pressionar aqui, ok? Ele diz que não consegue encontrar, ok? Tudo certo, PHP Artisan, peço desculpa, create make model. Eu faço muitos erros aqui, já estou a ver que vou ter que fazer um software propositado para inserir esta informação toda de uma forma automática, seria interessante. Ora, cliente, ok? Agora sim, vamos sair aqui do terminal e vamos regressar à nossa aplicação. Portanto, é suposto dentro da pasta App estar então aqui o nosso modelo cliente. Ok? E o que nós temos aqui então é Client Extends Model. Ora, nós sabemos que temos então uma tabela na nossa base de dados chamada clientes. E portanto temos aqui o conceito de cliente versus clientes. Verificamos também na documentação do Laravel que existe aquilo que eles designam pelo snake case, o plural snake case. Ok? Eu não percebi aqui o porquê do snake case, mas tudo bem. Isto significa, de uma forma muito simples, quando nós criamos um modelo no singular, automaticamente é acrescentado um S no final, se ele não existir. O que quer dizer que se nós criássemos, por exemplo, vamos aqui apenas colocar aqui como comentários, para podermos escrever aqui à vontade, sem qualquer problema, nós teríamos, por exemplo, PHP Artisan make model teste. O que ele iria fazer era criar, e neste caso colocarmos aqui o M para a criação da migration, ele iria criar então um modelo com o nome teste.php, dentro do qual ele iria criar a classe testExtensModel, ok? Mas iria criar uma migration que iria ter todos aqueles números que tem lá no início, create testes, ok? Iria acrescentar um S ali no final, table.php, e dentro dela iríamos ter a função function run, ok? E depois iríamos ter, obviamente, aqui blueprint, etc. E tínhamos aqui o table, e tínhamos aqui o table, ok, não era neste caso aqui, seria aqui mais ou menos, ok? Teríamos testes também, a tabela testes, ok?
penso que deu para perceber aquilo que eu queria falar aqui. Ora bom, o que vamos fazer aqui é uma experiência muito simples. Vamos aqui utilizar, não vamos estar a complicar muito e colocar aqui controladores, ok? Nós tínhamos a possibilidade de colocar aqui um controller, vamos fazê-lo diretamente aqui nas routes. Vamos aqui à nossa route e vamos colocar aqui uma route get, vamos colocar aqui cliente, ok? Vamos colocar cliente, podíamos colocar C, ou então vamos colocar C só, ok? Vamos colocar aqui uma closure, uma function, e vamos colocar aqui dentro um return, ok? Ora, return dados. Ora, reparem o que é que acontece quando nós escrevemos com query, com query builder. Com query builder nós teríamos qualquer coisa do género, dados é igual a db, table, clientes, certo? E portanto, nada disto relacionado com a existência do modelo cliente. E depois, pura e simplesmente, por exemplo, get, ok? E era isto que nós tínhamos. E depois tínhamos os return dados, tranquilo. Vejamos o que é que acontece no caso do Eloquent. Então, no Eloquent nós vamos ter uma circunstância diferente. Dados é igual a, e agora reparem, cliente, get. Ok? O que vai acontecer agora, se nós tentarmos executar este código no nosso browser, vai acontecer um erro. Ok? Vamos aqui testar, vamos colocar aqui C e vamos ter um erro. Porque ele diz que a classe cliente não foi encontrada. Qual é a classe cliente? Bom, claro que nós temos aqui dois dados. Se eu agora colocar aqui um comentário, obviamente isto irá ser executado, pelo menos eu assim espero. Ok, cá estão então os nossos clientes todos, porque estamos a utilizar na versão Query Builder. Mas se eu utilizar a versão do Eloquent, ele dá-me então este erro, que é o erro de classe não existente. Ora, se a classe não existe, é porque de facto nós não a importamos aqui. Então nós temos que colocar aqui use app barra e, neste caso, dizer qual é a classe. Cliente. Ok? Penso que é assim ou assim. Ok. Já agora vamos experimentar. Vamos experimentar, porque nós estamos numa de experiências. Vamos experimentar assim. Ok? Ok, tudo certo. Então, vamos colocar aqui com a barra ao contrário. Ok, é assim. E reparem então o que é que vai acontecer agora. Cá está o mesmo resultado. Portanto, o que aconteceu aqui foi que, em relação à escrita dos dados, como podem observar, está muito mais simplificada aqui. Apesar da terminologia ser exatamente igual, ela está aqui muito mais simplificada, mas iremos ter a ocasião de verificar que, de facto, o Eloquent não se fica por aqui, porque no caso concreto do Query Builder nós não podemos acrescentar funções, como é o caso do get, mas no caso do Eloquent nós podemos. Podemos chegar ao interior do nosso modelo e colocar funções específicas relacionadas com aquela tabela. Ok? Bom, mas não é isso que eu ainda quero explicar neste vídeo. Nós vamos fazer aqui uma experiência para vocês perceberem o relacionamento que o próprio Laravel faz entre o modelo e a tabela. Vamos fazer aqui uma experiência muito simples. Portanto, aqui já verificamos que isto funciona. Ok? Portanto, temos aqui o get. Ou, se eu quiser colocar uma cláusula where nome João, e já viram no vídeo anterior que neste caso concreto, a minha base de dados tem 26 registros cujo nome São João. Não é o São João, mas são na verdade Joões, ok? Não é nenhum santo. Vamos aqui verificar então, e cá está então os 26 registros onde foi encontrada a palavra João como sendo o nome. Ora, muito interessante esta forma como funciona, mas de facto se fosse só e apenas para termos uma forma diferente de escrever o Query Builder não seria muito interessante. Vamos ver com certeza nos próximos vídeos aquilo que nós podemos acrescentar ao modelo. Agora vamos fazer aqui umas experiências para perceberem a relação. Eu já tinha a migration feita, não tinha o modelo e criei o modelo, mas eu posso a qualquer altura chegar aqui e alterar o nome daqui da classe, ok? Vamos alterar o nome da classe para clientes. Ora, não, clientes não pode ser, porque se eu colocar clientes,
ele vai assumir que clientes coincide com a tabela clientes e, por conseguinte, vamos aqui fazer a experiência, deixar clientes, mas não alterar o nome ali do fecheiro. E vamos verificar se ele funciona. Então, neste caso, quando formos aqui ao nosso route, ele tem aqui cliente, mas a classe passou a chamar-se clientes. Vamos alterar aqui para clientes. Vamos refrescar. E ele dá um erro. Ele disse que clientes não foi encontrado. Então vamos fazer aqui uma experiência muito simples. Vamos clicar aqui, clicar com o botão direito do mouse e vamos fazer um rename. Vamos colocar o S. Ok. Alterado, manteve-se ali. Vamos refrescar aqui. Ok, ele continua a dar ali um erro, porque diz que há um erro qualquer aqui na linha 20. Ok, vamos testar então o que é que se passa aqui na linha 20. Ok, ok. Ele diz-me que há aqui um problema com esta classe. Ok, porquê? Cliente e clientes. Ok, vamos voltar atrás. Vamos renomear novamente isto. Eu peço desculpa de andarmos sempre para trás e para a frente, mas esta é a forma de testar a framework. Isto é, o fecheiro chama-se cliente, a classe chama-se clientes e aqui temos clientes. Portanto, estará correto. Classe clientes e classe cliente. Vamos verificar se funciona. Não funciona. Porque ele diz que a classe não foi encontrada. Ora, não foi encontrada porquê? E eu presumo que seja exatamente por isto. É que nós temos aqui o nome cliente. Se eu colocar clientes, já vamos ter aqui o sistema a funcionar. Portanto, é muito importante nós termos a percepção de que este mecanismo de inter-relação dentro do Eloquent obriga a que o nome da classe esteja intimamente relacionado com o nome da tabela na base de dados. E isso é fundamental. Estamos a falar, obviamente, em termos genéricos, porque com certeza existirão formas de alterar essa perspectiva. Nós podemos, inclusive, ver aqui, dentro da documentação do Laravel, que nós podemos definir um nome alternativo da tabela. Então, temos aqui Protected Table, My Flights, e neste caso, quando nós chamássemos aqui a execução de flight, ele na realidade iria estar a comunicar com My Flights. Ora, poderão perguntar, mas qual é o sentido desta funcionalidade? Imaginem que eu tenho uma estrutura de base de dados em que a determinada altura, eu vou escrever apenas aqui para escrever, eu tinha tabelas do género clientes, fábrica, São Paulo. E tinha outra, não faria sentido, mas ter outra, clientes, fábrica, Rio de Janeiro, por exemplo. Ora, seria muito pouco interessante termos aqui nomes de classes tão extensos quanto estes, por exemplo. Poderia acontecer uma circunstância destas, ok? E nessa altura nós podemos colocar então aqui protected, ok? Aquela expressão que aqui está, neste caso protected, e especificamente o table é igual e depois podíamos especificar um nome destes, ok? Eu ainda não fiz essa experiência e, portanto, também não vou correr o risco de cometer aqui uma gafe brutal. Mas iremos com certeza ter a ocasião de a fazer, ou aliás, se quisermos, vamos então fazê-lo. Vamos colocar aqui teste. Vamos alterar tudo isto para teste. Rename, teste. Ok? Alterado para teste, vamos alterar aqui para teste. Vamos alterar aqui para teste e, portanto, nada disto tem a ver com aquela tabela. Ora, dentro do model, nós não temos aqui nenhuma referência à existência de uma tabela alternativa teste. E nós não temos aqui nenhuma tabela teste. Vamos verificar o que é que acontece aqui. Ok? Como podem observar, há aqui um erro e que, de certa forma, nos permite identificar, até pela expressão do próprio erro, onde é que reside esse erro. É que reparem que ele, ao tentar fazer o get, que é esta expressão que eu aqui tenho, aqui, ok, na route, ele ao tentar fazer aqui o get dentro do where, onde ele procura uma coluna chamada nome e vai procurar todos os valores igual a João, o que acontece aqui é o seguinte, reparem o que é que o erro diz, que há aqui um erro de SQL, na tabela base, ok, view not found, etc, e depois a tabela primeiro.testes
não existe. E, portanto, aquela que seria a query natural, que era um select asterisco, selecionar tudo a partir da tabela testes, ora, a tabela testes não existe. Onde é que ele vai buscar a informação do testes? Exatamente ao nome da classe. Ok? Então vamos experimentar aqui, pelo menos é o que diz aqui a documentação, vamos experimentar aqui a definir uma tabela correta. Neste caso aqui no teste, nós vamos colocar aqui clientes. Ok? E agora vamos aqui tentar refrescar e ver se isto funciona ou não. Ok? E cá está, a funcionar. Ok? E portanto, é extremamente interessante. Eu pessoalmente, como sabem, estou a explorar esta framework pela primeira vez. Estou cada vez mais apaixonado por esta forma de podermos conceber aplicações. Acredito também que quem está a acompanhar esta série com regularidade, obviamente, também tenha esta percepção mais ou menos apaixonada sobre esta framework. E de facto está aqui um mecanismo extremamente interessante e que com certeza nos vai deixar mais motivados ainda para continuar a estudar e a verificar até onde é que nós podemos ir com estes mecanismos desta framework. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.